Oi, pessoal! Vamos estudar um pouquinho agora sobre a termodinâmica. Então, continuando os nossos estudos sobre a termodinâmica, vamos falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio térmico. Vocês já devem ter observado que quando vocês pegam uma água quente e mistura com uma água fria, depois de um determinado tempo, a água fica na mesma temperatura, correto? Isso nós chamamos de equilíbrio térmico. Elas encontraram o equilíbrio térmico. Olha aí nessa ilustração. Descobrir a temperatura de equilíbrio de determinado sistema, um sistema termodinâmico que a gente diz, o que nós temos que fazer? Nós temos que considerar ele como um sistema que não está trocando calor com o ambiente. Por exemplo, eles estão ali isolados e a gente não vai levar em conta o calor que está sendo cedido para o ar, o calor que está sendo cedido para o recipiente. Ele vai ser um sistema termicamente isolado. O instrumento usado para medir a temperatura de determinado corpo ou substância é esse daqui, ó, o termômetro. Agora, se vocês observarem, ó, ele não está em equilíbrio com a minha temperatura ainda. Mas quando eu coloco ele para medir a minha temperatura, ele vai chegar no momento em que ele vai atingir o equilíbrio térmico e vai mostrar a minha temperatura. Vamos ver quanto está a minha temperatura? Olha lá, deu 36. Não dá para visualizar aqui, mas eu olhando daqui, dá para ver, ó, 36,1 graus Celsius. Então, esse termômetro entrou em contato com o meu corpo e ambos, depois de um tempo, entraram em equilíbrio térmico. Com isso, ele indicou o índice da temperatura que está o meu corpo, porque ele conseguiu entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo. Então, as duas quantidades de calor, a quantidade de calor do termômetro em si e do meu corpo, eles entraram em equilíbrio térmico. Então, eu poderia colocar Q do termômetro e Q do meu corpo igual a zero. Somaria as duas quantidades de calor e igualaria a zero, porque eles entraram em equilíbrio térmico. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Os nossos colegas do PIBID, eles fizeram uma boa contribuição para a nossa aula hoje. Eles fizeram alguns exemplos bem práticos e fáceis da gente entender para a gente ver como que a gente pode fazer esse equilíbrio térmico na parte exata, na parte matemática, por assim dizer, através das contas. Nós vamos igualar a zero as quantidades de calor das substâncias, que estão sendo levadas em consideração no exercício. Lembrando que nós aprendemos que para medir a quantidade de calor nós usamos o Q macete, ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. O ΔT, gente, é a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial. Por isso tem aquele delta. O delta ele significa variação. Então, toda vez que tiver o delta, já sabe que é uma variação. Tem que fazer a temperatura final de equilíbrio, menos a temperatura inicial, sempre, final menos inicial, ok? Por exemplo, no exercício às vezes vai ter lá duas temperaturas, então você vai fazer sempre a final menos a inicial da substância em si. Cada substância tem a sua quantidade de calor, que vai ser feita no exercício. A gente vai visualizar melhor agora no que esses alunos fizeram, aproveitando a oportunidade para agradecê-los pela contribuição. Então vamos ver agora e vocês podem copiar no seu caderno para poder ter como material de pesquisa, como uma fonte mais fácil de você pegar rápido para estudar para determinada prova ou exercício. Ok? Vamos prestar atenção nas explicações dele. Aqui na primeira questão, o nosso enunciado diz que, em uma xícara contendo 150 ml de chá a 70 graus Celsius, adiciona-se 50 ml de água a 10 graus Celsius. Considerando que a xícara tem a capacidade térmica desprezível e que não ocorre troca de calor entre o líquido e o ar, determine a temperatura de equilíbrio do sistema com os seguintes dados. O calor específico da água e do chá é 1 caloria por grama Gauss Celsius. E a densidade da água e do chá é 1 grama por ml. O que significa que a cada 150 ml de chá, a gente tem 150 gramas de chá.
E no caso da água, cada 50 ml de água, a gente tem 50 gramas de água. Aqui, como a gente está trabalhando apenas com trocas de calor, sem troca de mudança de estado, a gente vai trabalhar com a Q macete, que seria QMC ΔT, onde o Q seria a quantidade de calor, o M a massa do que a gente está querendo saber, a quantidade de calor, o calor específico e a variação de temperatura, que seria a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso aqui, a gente está querendo saber a temperatura de equilíbrio do sistema, ou seja, a temperatura final da mistura da água e do chá. Então, a gente vai ter que trabalhar com a ideia de que a soma de Q1 mais Q2 vai ser igual a zero, que é onde os sistemas se igualam. Então, a gente sabe que o Q do chá mais o Q da água tem que ser igual a zero. Então, vamos montar cada equação. No caso do chá, a gente sabe que a massa vai ser 150 vezes o calor específico, que é 1, vezes o ΔT, onde tem o TF, que é o que nós queremos, menos a temperatura inicial, que no chá é 70 graus. Mais o Q da água. Como a massa a gente tem 50, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que seria o TF, menos a temperatura inicial, que no caso da água é 10 graus. Isso tudo igual a zero. Aqui, se a gente multiplicar 150 por 1, vai dar 150. Então, a gente já pode fazer essa continha aqui direto. 150 vezes TF vai dar 150 TF, menos 150 vezes 70 vai dar 10.500. Mais, aqui o caso da água é o mesmo. 50 vezes 1 vai dar 50. Então, a gente também pode fazer direto aqui. 50 vezes TF, 50 TF. Menos 50 vezes 10, que vai dar 500. Isso tudo igual a zero. 150 TF a gente pode somar com 50 TF. Isso vai dar 200 TF. Menos o 10.500 nós podemos somar com 500. Isso vai dar 11.000. Isso tudo igual a zero. A gente pode passar esse 11.000 para esse lado aqui, trocando o sinal dele. Então, a gente vai ter 200 TF, que é igual a 11.000. O 200 aqui está multiplicando. Então, para passar para o outro lado, a gente vai passar dividindo. Então, eu tenho TF é igual a 11.000 sobre 200. Aqui, a gente pode cortar os zeros para deixar a conta mais fácil. Então, eu tenho aqui TF é igual a 110 dividido por 2. Logo, TF é igual a 55 graus Celsius, que seria a nossa letra B aqui. Aqui na questão 2, o enunciado diz pra gente que uma massa de água de 1.000 gramas está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para vaporizar toda a massa de água. Como aqui a gente vai trabalhar com mudança de estado, onde a água ela vai passar do estado líquido para o vapor, a gente vai trabalhar com a Q mole, que seria Q igual a M vezes L. Aqui a gente tem o Q, que seria a quantidade de calor, o M, que ainda continua sendo a massa,
e o L, que seria o calor de vaporização da água. Então, a gente sabe que vai ser igual a massa da água, que é 1000, vezes o calor de vaporização, que seria 540. Isso aqui vai ser igual a 540 mil calorias. Só que a questão que é em quilocalorias. Então, a gente vai tirar o 1000 desse daqui. Então, nós vamos ter 540 quilocalorias. Logo, a gente tem como resposta, então, a letra C. Então, pessoal, vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios com a questão número 3. Ela diz assim: um cubo de gelo de 10 gramas a 0 graus Celsius é colocado em um copo com 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Determine a temperatura da água imediatamente após o derretimento dos cubos de gelo. O enunciado também deu os dados do calor específico da água e o calor latente da fusão do gelo. E temos as alternativas, certo? Porém, temos os dados aqui no enunciado que é necessário separar eles para ter uma melhor visualização. Nós temos a massa do gelo, que é 10 gramas, a temperatura do gelo, que é 0 graus Celsius, lembrando que essa temperatura é a temperatura inicial. Temos a massa da água e a temperatura da água também, que também é a temperatura inicial. Então, nós precisamos ver quais são as formas que nós utilizaremos. Nós sabemos que o calor latente nós utilizamos quando não há variação da temperatura, somente a mudança do estado físico. E quando utilizamos calor específico, é quando não há mudança no estado físico e há variação da temperatura. Então, as formas que podemos utilizar são aqui macete e aqui mole. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. E calor igual a massa vezes calor latente. Para calcular a temperatura final, nós precisamos utilizar o calor da água e do gelo, correto? O que há mudança no estado físico é o gelo. Então, essa fórmula será utilizada com os dados do gelo. E o que há variação na temperatura é a água. Então, essa fórmula que utilizaremos para a água, correto? Então, vamos lá. Que macete mais que mole, igual a 0. 200 gramas de água vezes o calor específico da água vezes o que é a variação da temperatura. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a inicial. Não temos a final, pois é o que nós queremos saber, mas temos a inicial. E aqui está, 25 graus Celsius de água, mais 10 gramas de gelo vezes o calor latente, que é 80 gramas, igual a 0. Resolvendo, ficamos 200 vezes 1, 200, vezes a temperatura, menos 25, mais 10 vezes 80, igual a 800. Utilizando a famosa regra do chuveirinho, nós vamos fazer 200 vezes TF e 200 vezes menos 25, que ficaremos 200 TF menos 5.000, mais 800 igual a 0. Sabemos que sinais diferentes diminuem da sinal do maior, então fica 200 TF menos 4.200, que foi o resultado de menos 5.000 mais 800. Passa o 4.200 para o outro lado, ele era negativo, passa a ser positivo. E depois passamos o 200 para o outro lado. Ele estava multiplicando, passou para o outro lado
dividindo. Então fica 4.200 dividido por 200 igual a 21. Então chegamos à conclusão de que a temperatura final da água é 21 graus, que corresponde à letra E. Na questão 4, o enunciado é assim: 2 porções de água, a primeira com massa 20 gramas e temperatura de 50 graus Celsius, e a segunda com massa 40 e temperatura de 20 graus Celsius, são misturadas em uma xícara que pode ser considerada um sistema fechado. Determine a temperatura de equilíbrio dessa mistura e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Ele também deu dado do calor específico da água, que nós precisaremos, para calcular. Então, ela quer saber a temperatura de equilíbrio. Aqui nós temos o dado, das 2 porções de água. Na primeira porção, eu coloquei que era M1 e T1, correspondendo à sua massa e à sua temperatura. A massa 20 graus e 20 gramas, e a temperatura 50 graus Celsius. Tudo isso é a temperatura inicial. Na segunda porção, a sua massa era 40 gramas e a temperatura 20 graus Celsius, que também é a temperatura inicial. Então, nós não temos mudança do estado físico, somente variação da temperatura. Então, nós vamos utilizar a fórmula Q+6, que é calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Porém, nós temos que calcular utilizando o calor das 2 porções de água, correto? Então, vai ficar Q1 mais Q2 igual a 0. A fórmula Q-macete corresponde a M vezes C vezes variação da temperatura. Então, vai ficar 20 gramas da massa da primeira porção, que corresponde à massa 1, 20 vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura. Não temos a temperatura final, somente inicial. Então, vai ficar TF, que é a temperatura final, menos 50, mais 40 gramas da segunda porção, vezes o calor específico, que é da água, tanto faz ser da porção 1 quanto da porção 2, vezes a temperatura final, que nós não sabemos, Temos a temperatura inicial, que é 20. Tudo isso igual a 0. 20 vezes 1, 20. Repete o TF e o menos 50, mais 40 vezes 1, 40. Repete o TF e o menos 20. Tudo isso igual a 0. Aqui aplicamos a regra do chuveirinho novamente. 20 vezes TF, 20 TF. 20 vezes menos 50, menos 1.000. Mais, aqui novamente, 40 vezes TF, 40 TF, menos, porque ficou 40 vezes menos 20. Com mais daqui e um menos daqui, fica menos 40 vezes 20, 800. Tudo isso igual a 0. Somamos o que tem letra, que é o 20 e o 40. 20 mais 40, 60. E colocamos tudo do outro lado, o que é somente número. Menos 1.000 menos 800 fica menos 1.800. Porém, ele passa para o outro lado positivo. Então, ficamos com TF, isola a letra, e o que antes estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 1.800 dividido por 600 igual a 30 graus. Então, chegamos à conclusão de que a temperatura de equilíbrio dessa água é 30 graus Celsius, a letra D. Então, gente, esses daí são alguns exemplos. Lembrando que quando a gente fala de gelo, o gelo ele não tem só uma mudança de calor, Não determina só, a gente não vai usar só o Q+7. Por quê? Porque o gelo ele vai passar pelo calor latente de fusão
E ele vai aumentar, continuar mudando a temperatura, né? Até chegar no seu estado líquido. Então, quando se fala de gelo que entrou em equilíbrio térmico, a gente tem que considerar todos esses passos, né? Que ele se transformou em água, porque ele vai derreter. Por exemplo, quando a gente coloca um chá quente, né? E depois a gente coloca gelo, que algumas pessoas gostam de, por exemplo, um chá de mate gelado, a gente faz ele quente inicialmente, depois algumas pessoas colocam pedras de gelo. Então vai chegar um determinado momento em que eles vão entrar em equilíbrio térmico, mas aquele gelo que estava ali, ele se transformou em água. Além dele mudar a sua temperatura, né, usando o Ki-macete, ele também mudou o seu estado usando o Ki-mole. Então, a gente tem que lembrar daquele gráfico, daquela tabela que nós aprendemos, né, na nossa aula anterior, em que houve essa mudança. Então, no caso aí, a quantidade de calor do gelo, que se transformou em água, mais o calor, a quantidade de calor do chá também, certo? Então, a gente tem que pensar nesses detalhes na hora de resolver o problema. Vou colocar aqui agora as fotos de um exercício parecido da apostila Aplique-se. Falando nisso, essa aula é um resumo dessa parte de equilíbrio térmico que contém na apostila do Aplique-se. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Observem agora as fotos desse exercício da apostila, porque é um exercício também bem interessante e que precisamos pensar bem em tudo que está sendo feito ali na hora da gente resolver uma questão dessa, tá bom? Um abraço a todos! Então, uma xícara de capacidade térmica desprezível, que contém 200 ml ou 200 gramas de chá, a temperatura inicial de 70 graus Celsius, recebe 10 gramas de gelo a temperatura de menos 10 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema. Considere que o calor específico do chá seja igual ao calor específico da água. Então, vocês vão usar o Czinho da água, né, no chá. Vamos ver como que a gente faria isso. Primeira coisa, se eles entrarem em equilíbrio térmico, é igualar a zero o calor, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido igual a zero. Então, agora nós vamos substituir. O calor recebido, o que seria? Foi do gelo, né? O gelo recebeu o calor, porque é sempre de uma substância mais quente para uma substância mais fria. No caso, o chá vai ceder calor e o gelo vai receber o calor. Então, lembrando que se é gelo, ele vai passar por uns 3 estágios diferentes de quantidade de calor. Primeiro ele era gelo, aí a temperatura foi subindo, que ele foi recebendo, né, calor, e ele foi mudando a sua temperatura. Então, primeiro nós vamos usar o Ki-macete, MC delta T. Logo depois, o gelo foi mudando o seu estado para água. Então, nesse momento, a temperatura não se alterou, só o estado dele, né? A organização das moléculas que mudou. Então, nesse momento, nós vamos usar o Ki-mole, porque é latente, calor latente, só mudou o estado, não a temperatura. Mas não ficou por aí, né? Ele se transformou em líquido, então a temperatura continuou subindo, teve uma variação de temperatura. Então, eu vou usar agora o Ki-macete, né? MC delta T. Aí depois eu vou somar com a quantidade de calor do chá e pronto, igualar a zero e só colocar tudo no lugar. Colocar todas as medidas no lugar que for dada no exercício e, como já está igualado a zero, já vão estar em equilíbrio térmico. Se está perguntando no exercício a temperatura de equilíbrio térmico, então eu vou ter que achar a temperatura final, ok? Espero que tenha entendido. Se tiver dúvidas sobre essa questão, podem olhar na apostila do Aplique-se do segundo ano. Segundo ano, primeiro bimestre, tá bom, gente? Um abraço a todos!